Sem mais delongas, perguntas. Meu Deus, 1, 2, 3, 4. Não vou poder, enquanto moderador, sou pena de cortarmos o direito constitucional ao alimento, mas não sei exatamente, aquele senhor logo, desde ainda eu estava a começar a cogitar. Eu peço desculpa, não vi aqui à frente também. Peço desculpa. Vamos aqui dar a primeira primazia ao professor Jorge Miranda, está bem? Peço desculpa. Muito obrigado. Eu pedi a palavra para fazer, peço desculpa, com toda a consideração que tenho para o professor João Pedro Marchante, fazer uma retificação e uma explicação. Uma retificação é a seguinte, é que no texto inicial da Constituição se fala em Estado de Direito Democrático. Fala-se no preâmbulo. Não se fala no artigo 2º, mas fala-se no preâmbulo. Portanto, a Constituição, mesmo no texto inicial, falava em Estado de Direito Democrático. Depois, em 82, passou a falar-se no artigo 2º, no artigo 9º e, mais tarde, no artigo 8º. Segunda, agora, a explicação. Não vejo que haja qualquer problema na expressão Estado de Direito Democrático. Pelo contrário, é uma forma de conjugação de Estado de Direito e de democracia. A expressão Estado de Direito surgiu na Alemanha no século XIX, quando na Alemanha não tinha havido a Revolução Liberal, portanto foi uma forma de limitação do poder político. A democracia, desde Rousseau, foi entendida como critério da maioria, a maioria pode tudo, a maioria vale tudo. Com a expressão Estado de Direito Democrático, quer-se estabelecer a interdependência entre o Estado de Direito e a democracia. Quer-se afirmar que não há Estado de Direito contra a democracia, nem há democracia à margem do Estado de Direito. E daí depois é que há o controle da constitucionalidade. Ainda quanto ao artigo 3º da Constituição, há o número 2 que há pouco citou, mas há o número 3 que diz que a validade das leis depende da conformidade com a Constituição. Obrigado. Sr. Professor Menezes Cordeiro, já que está aqui na primeira... O Sr. Doutor ao lado, enfim... Muito obrigado pelo comentário que eu gostaria de fazer. É mais um comentário que uma pergunta. Em relação à visão paroquial do meu caro colega Marchante, é só para dizer o seguinte, eu acho que a sua visão está limitada ao direito interno. Não há aí nenhuma abertura ao direito internacional e eu acho que o direito não pode ser realmente fonte de produção estritamente interna. Relativamente à exposição que foi feita pelo professor Carneiro da Frada, só o seguinte, para a compreensão de uma ordem jurídica global, para a aldeia global, eu acho que é importante perceber a evolução que se deu a partir dos anos 70 com as normas de ius cogens e, portanto, com a questão do direito internacional imperativo. Porque não estamos a falar de uma criação puramente académica, estamos a falar de normas que são entendidas realmente como imperativas. E, para percebermos essa listagem, não podemos ir aos autores, temos que ir aos trabalhos que têm sido desenvolvidos muito recentemente pela Comissão de Direito Internacional. E nós temos realmente, nesta aldeia global, um conjunto de normas que são imperativas, proibição do uso da força, proibição da escravatura, algumas normas de direito internacional humanitário, coisas deste tipo. Por exemplo, hoje em dia há uma discussão se a pirataria pode ser ou não uma destas normas de ius cogens e, portanto, se nós queremos construir se queremos ter uma ordem global para a aldeia global, eu acho que não podemos ignorar a perspectiva das normas de ius cogens, porque elas não são pura discussão doutrinal, são realmente qualquer coisa que transcenda a pura discussão doutrinal. Já não estamos a falar das questões do direito internacional geral, estamos a falar de qualquer coisa que é muito objetivo em termos de valores. E depois, realmente, há aquelas coisas que nós não podemos ignorar esta contraposição de, se vamos olhar para as questões da moral, a contraposição entre casamento entre pessoas do mesmo sexo e poligamia. O que é melhor? Quer dizer, enquanto que, quando estamos a olhar para as normas dos códigos, não estamos com este tipo de debate de natureza estritamente moral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, e depois, finalmente... Muito obrigado, Sr. Desembargador. Se me dá a palavra.
Muito obrigado. Enfim, vou ser rápido, porque realmente tínhamos aqui matéria que permitia recomeçar outra vez as jornadas desde o princípio. Naturalmente, para felicitar as pessoas que intervieram depois de eu próprio, o professor Garcia Amado, o professor José Lameu, o professor Manuel Caneda Frada, agora o professor João Pedro Marchante, o senhor desembargador, que disse coisas muito importantes do tema do ponto de vista científico, e agora duas chamadas de atenção. Foi aqui falado muito no nazismo como exemplo, não é, do que é postergar, abusar, violar os princípios, enfim, que aparentemente seriam princípios sagrados. Mas devo chamar a atenção para o facto de a interpretação ilimitada, para usar a expressão do professor Rudolf Benz, não é? A interpretação ilimitada era apenas uma cerejazinha pequenina em cima do bolo, não é? Porque o grave do nazismo foi leis aceleradas, como por exemplo as leis rássicas de Nuremberg, que eu até traduzo na minha introdução ao direito, para os estudantes verem o que é possível realmente a maldade humana fazer, e depois, pura e simplesmente, a não aplicação de nenhuma lei, não é? Porque as grandes safadezas nazis foram à margem de qualquer direito, fosse ele nazi ou qualquer outra coisa. Basta pensar no Holocausto, nos 6 milhões de mortos, e nunca ninguém conseguiu mostrar uma ordem escrita do Hitler a mandar matar aquelas pessoas. Não é? Que foi à margem de qualquer lei, inclusive a lei nazi. Portanto, o grande pesadelo é não haver realmente regras jurídicas todo em todo. Costuma-se dizer, mais leis é mau, nenhumas leis é péssimo. Ora bem, e agora, em relação ao professor João Pedro Marchante, enfim, meu ilustre colega, não é, e grande interlocutor já de há muitos anos, eu não vou dizer há quantos, não ainda pensam que estamos velhos, não é verdade? Os seus pontos de vista devem ser ouvidos com toda a atenção e com todo o respeito, porque merecem efetivamente reflexão. Há aí pontos muito sérios, não é, que devem ser refletidos. Devo, todavia, enfim, para sossego, inclusive, dos jovens estudantes que estão aqui a ouvir esta conversa, a dizer que o grande travão a abusos, seja dos tribunais, seja do legislador, é a ciência do direito. Ciência do direito escrita com maiúsculas. E na ciência do direito entra tudo isto que temos estado a falar. Entram os abusos nazis, entram a história, e depois entram aqueles valores que não há que ter vergonha, não é, que são os valores ocidentais de cariz cristã, que esses dão-nos efetivamente limites muito sérios àquilo que o legislador e os tribunais podem fazer. Isto dito, parabéns a todos os intervenientes. Muito obrigado. E, finalmente, a última intervenção, antes de passar aos comentários finais dos nossos oradores. Então, sim, agora, por favor. Muito boa tarde. Parabéns pelas excelentes intervenções que ouvi aqui hoje e principalmente para o professor Pedro Marchante, que confesso que sou admirador e que tenho, relativamente a estas matérias, tenho acompanhado, discordando, obviamente. As perguntas que eu vou colocar são as seguintes, e vou tentar ser objetivo. Peço-lhe, por favor, e rápido. Não será que a interpretação que o professor Pedro Marchante faz uma interpretação contra a lege do artigo 204 da Constituição, na medida em que este artigo se refere exatamente à questão da aplicação da lei e fala e faz uma remissão para os princípios constitucionais. Em segundo lugar, não acha que a decisão com base em princípios não é necessariamente uma aplicação da lei ou exige uma concretização prática? Eu peço que repita a segunda pergunta, Sr. João Chumbido. Acha que a decisão com base em princípios é necessariamente uma aplicação da lei ou exige uma concretização prática? E, por último, não acha que a concretização de princípios tem sido um dos principais motores do desenvolvimento da democracia na Europa, e principalmente por parte dos tribunais constitucionais e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia? Finalmente, penso que o Sr. Professor Garcia Amado também pediu agora a palavra. Vou-lhe dar, de facto, este privilégio de encerrar este debate. Antes de dar a palavra... Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, y vuelvo a disculparme por no poder hablar portugués, lo siento de veras. Bueno, yo quería complementar, no contradecir, sino complementar con mi visión algunas de las cuestiones tan importantes que aquí se han dicho sobre relativismo y objetivismo. Yo creo que analíticamente e históricamente se puede afirmar esto que voy a decir ahora. Se puede ser relativista y antipositivista. Se puede ser relativista moral y enemigo del positivismo jurídico. Para mí, aunque sé que el ejemplo es discutible, un ejemplo puede ser Carl Schmitt. Carl Schmitt era moralmente un cínico,
Y era un gran enemigo del positivismo normativista. ¿Por qué? Porque Carl Schmitt creía en el poder. Carl Schmitt iba a considerar que lo que se debe acatar moralmente y jurídicamente es lo que mande el poder, y luego él lo mitificaba diciendo que ese poder era encarnación del espíritu de un pueblo, etc. Bueno, por tanto, se puede ser, digo, relativista moral y antipositivista jurídico. Y lo que defiendo, que creo que es más interesante que pensemos, es lo siguiente: se puede ser objetivista moral y positivista jurídico, y jus positivista, porque son cosas, una cosa no lleva intelectualmente a la otra. El objetivista moral es el que cree que los juicios morales pueden ser objetivamente verdaderos. Por ejemplo, para el objetivista moral, el juicio moral, el enunciado moral, X es injusto o X es inmoral, puede ser tan verdadero o falso como el enunciado el sol sale por el oeste o el sol sale por el este, que puede ser verdadero o falso. Bien, entonces, el objetivista moral es el que piensa que el enunciado, el contenido de la norma jurídica N es injusto, puede ser objetivamente verdadero. Es decir, el objetivista moral puede pensar, cuando yo objetivista moral digo la norma formalmente jurídica que permite el aborto voluntario es objetivamente injusta. Y estoy diciendo, desde el punto de vista moral no me lo discutan, esa es la verdad, dice el objetivo. Pero eso no fuerza, eso no obliga a decir, por tanto, la norma jurídica que permite el aborto voluntario no es jurídica. Del juicio, la norma N es inmoral, no se sigue que la norma N es antijurídica. Entonces, se puede ser, como algunos somos, se puede ser uno positivista jurídico por razones morales. Se puede ser positivista jurídico por razones morales, en el sentido de pensar que el mejor sistema de convivencia en libertad es el sistema en torno a la ley democrática que no deba ser enmendada por ninguna vía que no sea la democrática. Lo que no se puede, y último elemento de la clasificación y acabo, lo que no se puede es ser iusmoralista, o sea, antipositivista, no se puede ser iusmoralista y no objetivista. O no se puede ser iusmoralista y relativista, porque ese sería un anarquista. Porque el iusmoralista relativista diría que cada juez tiene que aplicar solo lo que él tiene que aplicar como derecho, solo, únicamente, lo que a él le parezca justo. Es decir, que habría tantos derechos como jueces. Y eso sería el anarquismo. Pero yo creo que tanto el positivista relativista, por ejemplo, Kelsen, como el objetivista iuspositivista, pensemos quien sea, son los que mejor se pueden entender en democracia. ¿Por qué? Porque discrepan en la metaética, discrepan sobre el valor de verdad de los juicios morales, pero los dos pueden estar de acuerdo en que el mejor sistema de convivencia en sociedad es la convivencia sobre la base de la ley democrática. El objetivista moral dirá, yo acepto como derecho incluso el que a mí me parezca injusto, porque el derecho, y esta es la clave, el derecho no es de cada uno, el derecho es de todos. Y un objetivista moral puede decir, yo acepto como derecho incluso el que me parezca injusto. Y el relativista dirá, y el derecho es el que es, con independencia de que a mí nos parezca injusto o no. En suma, yo creo que, repito, se puede ser objetivista moral y iuspositivista, relativista y iuspositivista, lo que no se puede ser es iusmoralista y demócrata. Muito obrigado. Comentários finais, Sr. Professor Marchante. Decidam entre os dois.
Bem, acabamos todos de ser confrontados com uma magnífica tentativa de explicação das conexões complexas entre os dois conceitos, relativismo e positivismo, e eu quereria, enfim, sem poder entrar em detalhe, de facto é muito estimulante, enfim, tudo aquilo que nos traz aqui o Sr. Professor Garcia Amado, só é pena que tão falhos de tempo estamos, digamos, para conversar um pouco mais, tudo eu também, para aprender. Eu queria dizer que a minha intuição, não vou dizer que o meu sistema, porque não tenho nenhum, não me dedico a estas coisas, mas enfim, a minha intuição do que é o direito é uma intuição de que ele deve abarcar uma pluralidade de perspectivas. E, portanto, eu aceito bem, digamos assim, a possibilidade de incorporar as razões válidas que o professor Garcia Amado aqui traz relativamente a estas concepções. Não sei se concordo com tudo, por exemplo, julgo que o relativista moral só é estrategicamente antipositivista. Quer dizer, o Carl Schmitt só lhe convém ser antipositivista até ter o poder, depois de ter o poder acabou. Não sei se é assim, enfim, tenho de refletir, mas, enfim, parece-me que compreendo bem que realmente também quem não seja relativista moral, suponho que será o caso do meu colega, enfim, defenda, por razões de certeza e segurança jurídica, digamos, o positivismo. Isso está também implícito, ou esteve implícito em algumas passagens, ou até explicitado minimamente, digamos, na minha curta exposição. O que eu queria dizer é que, para mim, o ponto sempre-chave é de que há situações limite em que somos confrontados, não é? Saber se, de facto, se o juiz nazi pode ou não, em nome do direito, mandar o judeu para o campo de concentração. Quer dizer, esse é que é o problema. Esse, para mim, é que é o grande problema, e se há alguma crítica interna, digamos, que em nome do direito se possa fazer, não é? Se possa fazer a leis injustas. É um problema antiquíssimo. Não basta qualquer injustiça, eu suponho que hoje, modernamente, a Alexi diz isso, e já São Tomás dizia, enfim, que de facto não é qualquer injustiça da lei que permite, digamos, um julgamento contra a legem. Eu suponho que isto é antigo, enfim, mas evidentemente são os temas eternos, digamos assim, que nos trazem hoje aqui. Eu queria só rematar, pelo menos nestes breves minutos, dizendo que para mim, enfim, a questão de sermos positivistas ou não positivistas, digamos, esta é uma questão de teoria do direito. Claro que eu procurei olhar para os dados do sistema, mas mesmo estas possibilidades ou tentativas de construir, digamos, uma determinada visão do direito a partir de um certo subjetivismo historicista, estou à vontade porque, enfim, me atrai muito as virtualidades do subjetivismo, não é? E as virtualidades do subjetivismo democrático parece-me que se justificam fundamentalmente do ponto de vista da teoria do direito. E, portanto, há limitações da Constituição que foram aqui, aliás, muito bem expressas também pelo meu colega, Dr. Loureiro Basto. Eu diria que, enfim, foi aqui recordado pelo Dr. Menezes Cordeiro, o problema do nazismo não foi o BGB. O BGB não é o responsável pelas atrocidades do nazismo. Foram outros tipos de normas. Agora, para mim, o princípio democrático é muito importante, evidentemente, mas não é, evidentemente, o fecho da abóbada completo. Ainda bem, enfim, desculpe esta provocação, que o doutor António Costa, o doutor Rui Rio, o doutor Jerónimo de Sousa, enfim, todos estes nossos políticos, os nossos deputados, não discutem a gestão de negócios ou a alteração das circunstâncias. Ainda bem. Ainda bem. É uma defesa. Nós temos de ter um direito para lá da política. E por isso eu tenho uma certa dificuldade em entender, digamos, esta absorção do direito totalmente pelo princípio democrático, que é estruturante, evidentemente, para mim não levanta especiais problemas, porque há aqui um modelo certamente fluido, mas que é melhor do que as alternativas, que são rígidas e constrangem a sociedade. Porque a redução do direito ao político e ao princípio democrático tem como consequência, eu não sei se é assim, os seus magistrados saberão melhor do que eu, mas tem como consequência que, doravante, a melhor forma de realizar a legalidade democrática é que os juízes sejam eleitos ou nomeados por um órgão exclusivamente proveniente da legitimidade democrática, ou seja, a Assembleia da República, doravante, deve eleger todos os membros do Conselho Superior de Magistratura
e, eventualmente, ratificar todas as nomeações de juízes. Eu penso que isso não é bom. Mas digo, não só em nome, porventura, da Constituição, mas, para além disso, em nome, digamos, de valores que procuram aproveitar o muito de bom que encontramos. Nós devemos, enfim, apanhar as flores bonitas onde elas se encontrem, mesmo que não seja nos nossos canteiros. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor Marchante. Permita-me responder-lhe, mas peço, Sr. Professor, que eu não seja o último a falar. Se o Sr. Professor tiver algum comentário a fazer, faça na certeza de que eu não responderei. Estranho seria eu ser o último a falar, falando com o Sr. Professor Jorge Miranda. Os comentários a fazer, aquilo que o Sr. Professor nos disse, são os seguintes. Eu não disse que havia problema com o Estado de Direito Democrático. O que foi dito, Sr. Professor Jorge Miranda, é que havia problema com o Estado de Direito. Aquilo que foi recusado em 76 foi o Estado de Direito. O que foi consagrado, quer no preâmbulo, quer em texto da Constituição em 82, é o Estado de Direito Democrático. Mas permita-me, ou seja, sublinho, não há qualquer problema da minha parte contra o Estado de Direito Democrático. Pelo que o que se está a dizer é que o democrático vem adjetivar o Estado de Direito, ou o direito ao Estado de Direito. Mas, se me permite, Sr. Professor Jorge Miranda, e provavelmente haverá um erro, e se há um erro, repito, o Sr. Professor aponte-o na certeza de que eu não me defenderei, na hipótese de haver defesa. Aquilo que o Sr. Professor Jorge Miranda fez, se me permite, não é o que está na Constituição. O Sr. Professor vem afirmar o Estado de Direito e, ao lado do Estado de Direito, o princípio democrático, um Estado democrático ou princípio democrático. Se nós dividirmos Estado de Direito democrático em Estado de Direito e democracia, estamos caídos naquilo que foi recusado em 76. Nós não podemos dissociar na fórmula Estado de Direito Democrático, não podemos dissociar, não podemos encontrar ali, não podemos salvar o Estado de Direito. Ele não é salvável. Ele foi recusado, está enterrado, a Constituição não o quis. Demonstre-se o que eu estou a dizer. A palavra democrático está a adjetivar, não está a acrescentar um substantivo. Estado de Direito Democrático significa que o que é democrático é o Estado de Direito. Não significa que há um Estado de Direito e depois há uma democracia institucionalizada. Em relação ao Sr. Professor Fernando Bastos, 2 comentários rápidos. Claro que eu tive a intenção, diga-se de passagem, o primeiro argumento foi retirado de um texto que recebe a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas a sua acusação de que o meu paroquialismo pecava, era falho da atenção ao direito internacional público, se me permite, talvez seja injusto. O que acontece, na referência logo aos 16, número 2, é que a dignidade da pessoa humana não serve para o juiz, nomeadamente o Tribunal Constitucional, inferir daí direitos. E repare, se não se retira do primeiro dos princípios, que é a dignidade da pessoa humana, não se pode trabalhar com princípios infra-dignidade da pessoa humana. Porque eles, de alguma forma, comungariam da dignidade da pessoa humana. Recusar a dignidade da pessoa humana, juntamente com todos os outros argumentos, significa recusar o principialismo em Portugal. Mas reconheço que no 7º e no 8º há espaço a principialismos, com o direito internacional comum. Acontece, Sr. Professor, é que muito provavelmente contra aquilo que defende, é que tendo presente o 288 com os limites materiais da Constituição, tendo presente o primeiro e o segundo, o direito internacional público ainda não assentou cá arraiais, nós ainda somos um país independente, ainda, pode não ser por muito tempo, pelo 8º número 4 que lá introduziram há uns aninhos, há poucos anos atrás. O 8º número 4 abre as portas à quebra da independência nacional numa revisão constitucional inconstitucional, porque não obedeceu ao 288. O direito internacional público é infraconstitucional. Só faltava que não houvesse pelo menos um referendozinho e uma alteração, uma dupla revisão constitucional para afastar aquele limite e depois então consagrar Portugal como província, sabe-se lá de quê. Para aí caminhamos, mas ainda não estamos lá. Em relação ao Sr. Dr. João Chumbinho, eu não vou fazer comentários sobre o Sr. Menezes Cordeiro, porque o Sr. Menezes Cordeiro não está presente na sala, não seria correto fazer comentários. Nem sequer digo se os tenho. Por isso, enfim, é só para não estranhar, eu não estou a dizer que teria comentários a fazer, mas
Se tenho, não os faço. Se não os tenho, naturalmente não os faço. Sr. João Chumbinho. Primeira pergunta que o Sr. João Chumbinho apresentou. O que é que eu faço com o 204? Enfim, para estarmos todos em sintonia, eu pano só mais 2 ou 3 minutos, Sr. Desembargador. O 204 diz-nos, convém ter isto bem presente, o textozinho paroquialmente bem à nossa frente. O 204 diz-nos, nos feitos submetidos a julgamento, não podem os tribunais aplicar normas que infringam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. 3 comentários rápidos, Sr. João Chumbinho. Primeiro comentário. A palavra princípios é uma palavra polissémica. Um dos grandes problemas do tema ponderação de princípios é não evidenciar a polissemia da palavra. A palavra princípios pode ser norma. Veja a epígrafe do 483. A epígrafe do 474. Muitas epígrafes de, por exemplo, artigos do Código Civil, o setor vai encontrar princípio. O que é que nós temos aí com a palavra princípio? Pura e simplesmente normas gerais. São normas gerais que, por serem velhinhas, seculares, liberdade de forma, princípio da liberdade de forma. Mas o que é isso? É uma grande norma, é uma norma estruturante da autonomia da vontade, é uma norma muito importante, secular. Mas é uma norma, resolve casos, é uma norma geral, Sr. João Chumbinho. Essa elucidação da polissemia é imprescindível para falarmos deste tema. Imprescindível. O que o legislador recusou no artigo 16, número 2, 2º, 3º e 203 foi a ponderação de princípios noutra acessão. É uma acessão secundária de vetor. É o tal ingrediente com que se faz o bolo. Exemplo de vetor, dignidade da pessoa humana, confiança, por aí fora. Ora, o 204 usa princípios como normas, doutor. E o Sr. João Chumbinho dirá, ora, prove lá isso. É simples. Ao usar a palavra infringam, o legislador está sempre a falar de normas. Não se infringe a dignidade da pessoa humana. O que se infringe é normas que corporizam princípios como a dignidade da pessoa humana e a vontade coletiva. Ambos no artigo 1º. Já agora, é estranho haver tantas referências à dignidade da pessoa humana e esquecermos tanto a vontade coletiva. Talvez haja um certo pendor individualista que caracteriza os nossos tempos, em vez de dar atenção à vontade coletiva, que lá está, no mesmo plano, da dignidade da pessoa humana. Conclusão, o 204 fala de princípios norma e não de princípios vetores. Os princípios vetores, repete-se, são meros ingredientes com que se faz as normas. Já agora, há casos curiosíssimos. Princípio de igualdade. No princípio de igualdade, Sr. João Chumbinho tem as 2 dimensões. Tem o princípio vetor, no artigo 13, número 1, e tem verdadeiras normas de igualação aplicáveis a qualquer caso, que são os do 13, número 2. Essas são normas. Ambas, lamentavelmente, referidas frequentemente como princípios, juntando o que é muito diferente. Segunda pergunta. O Sr. João Chumbinho às tantas perguntou, mas então, onde é que fica a decisão com base em princípios? Repare-se, a Constituição de 33 admitiu os princípios com uma amplitude colossal. Precisamente porque a Constituição de 33 não era positivista legalista. A Constituição de 76 é a grande revolução jurídica dos 900 anos de história de Portugal. A grande revolução. Nós podíamos ter costume medieval, podíamos ter opinio iuris, podíamos ter juízos legais no Estatuto Judiciário de 44, podemos ter direito natural no 16, número 2 do Código de Seabra, podemos ter tudo isso. Em todas essas fórmulas, Sr. Doutor, nós temos abertura à translegalidade. Em todas essas fórmulas. A grande revolução. A consagração de um positivismo legalista de bradar aos céus, mas é o que nós temos. É a comunidade que o quis e, reiteradamente, é a Constituição de 66. A Constituição de 66 é um marco importantíssimo em toda a história do direito português. Mas foi apresentada aqui a regra. Nós temos espaços para a ponderação de princípios. Temos espaços para a translegalidade, o jurisprudencialismo. Quais são? Todos eles têm de estar na Constituição. Todos. Exemplo,
Temos o espaço do translegalismo sempre que temos conceitos indeterminados consagrados no espaço da autonomia privada. Porquê? Porque a autonomia privada vem consagrada no artigo 26 da Constituição como uma lição fantástica e muito esquecida do seu professor Cérvulo Correia. O 26 consagra a autonomia da vontade. E no âmbito da autonomia da vontade podemos ter boa-fé do 239, podemos ter equidades, sempre no campo de normas supletivas. Segundo grande campo admissível, no seguimento da sua pergunta, 282, número 4. O 282, número 4, consagra a ponderação principalista a efetuar pelo Tribunal Constitucional. Qual é o problema? Nenhum. É a Constituição que o diz. A Constituição estabelece a regra do 203 e depois estabelece exceções. E perguntará ao Sr. João Chumbinho, então e a lei ordinária não pode incluir aqui umas exceçõezitas, não pode dar um poder, não pode delegar nos tribunais de vez em quando o poder de ponderar princípios? A resposta é não. Nem a lei ordinária, nem o direito internacional público. Porquê? Por causa do 110, número 2. O 110, número 2, não lhe permite que haja uma lei ordinária a alterar as competências e o funcionamento dos órgãos de soberania. Por isso, o Tribunal está apenas sujeito à lei e a lei ordinária não pode alterar o que está na Constituição. Mesmo a terminar a sua terceira pergunta. Então, não há por aí movimentos jurisdicionais de desenvolvimento da democracia? Sr. João Chumbinho, se me permite, a sua pergunta encerra a resposta. É que eu saiba, se há desenvolvimentos democráticos, se há democracia, ela é feita pelos parlamentos ainda não é feita pelos tribunais. Reunidos algures num campo de futebol, todos os magistrados de Portugal, a votar leis ou coisa parecida. Desenvolvimentos democráticos não são por fonte jurisprudencial. O que nós temos nesses casos, quando a jurisprudência excede a lei, violando o 203, a nossa Constituição, que não é uma lei qualquer. Quando está a dizer viola-se a Constituição, quando o legislador ultrapassa os limites da lei, não se está a dizer que se viola uma lei chamada Constituição. Está-se a dizer que se viola a vontade de todos nós. Este é que é o problema, é que em democracia a lei não é a lei odiosa de 1804 com o imperador Napoleão a entregar o Código Civil dos franceses. Não, não. A lei democrática de hoje é feita por nós. O caráter odioso do legalismo oitocentista não é importável para este legalismo muito português. O caso português é um case study. Eu avento a hipótese de o nosso ordenamento jurídico ser o ordenamento jurídico mais democraticamente coerente que existe. Primeiro ponto. Segundo ponto, mais sociologicamente adequado. Porque em tempos de relativismo, se nós deixarmos de ter o máximo denominador comum, que é a lei, caímos na lei do mais forte. Porque na igualação de opiniões resta a força. Salvaguardemos a vida comunitária com positivismo, ainda que seja exacerbado, pois é a fatura a pagar por um mundo que optamos ser relativista. Já o velho Sócrates, positivista, com bons fundamentos morais, tendo presente a lição do Sr. Professor Garcia Amado, acabada de nos dar há uns minutos atrás, Sócrates no Críton é um positivista com uma fundamentação ontológica e moral fantástica. Mas quem é que por aí é mais falado? Sócrates do Críton ou a jovenzinha Antígona lá do Sófocles? Provavelmente fala-se muito mais da Antígona. E o pobre do velho Sócrates é ultrapassado pela jovenzinha. É uma pena. A jovem Antígona devia ter aprendido muito. Enfim, era difícil. Mas teria muito a aprender com o velho Sócrates. São as respostas. Muito obrigado. Muito obrigado por estes 40 minutos de debate. De facto, não poderão ser muito mais do que isso. Continuemos depois a refletir sobre esta realidade, sobre esta problemática, conscientes todos, eu quero que fiquem disso, de que os juízes portugueses não podem, chegados à ribalta do julgamento, decidir que não o podem fazer por falta de lei. Têm, de facto, de passar para a outra margem, sem hesitações, dizem excessivas. E, portanto, o meu desejo é que o direito, a lei, os tribunais, essa ciência do direito, têm que se concertar, os três, no sentido de concertar caminhos, no sentido de haver uma boa decisão para o caso do João e para o caso da Maria. Muito obrigado, boa jornada e bom almoço.